Era inquietação naqueles que nos rodeiam? Revisemos, pelo menos, de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. Quase impossível seguir sem erros na jornada, mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Aceita-te como és e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança para o que deve ser e para a melhor condição que te cabe alcançar. Consulta o passado por arquivo de informações que te facilite os movimentos em rumo certo, mas não te prendas à lembrança de caráter negativo, porque hoje é o dia de construir o amanhã com o material selecionado de que disponhas no campo da experiência. Libera a capacidade de compreender e perdoar com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião nas áreas de trabalho em que te vês não te causem desequilíbrios. Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. Nós vamos agora acalmar as nossas mentes, os nossos corações, elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos intuindo, nos amparando, nos tratando, e que igualmente está conosco nesta noite. E pedimos, Mestre Jesus, que a espiritualidade amiga esteja aqui tratando cada um de nós, intuindo o expositor da noite, e que a gente possa absorver muito conhecimento, muita sabedoria, que eu já estou adiantando aqui, né, que é o tema da noite, e que a gente possa sempre, Mestre, lembrar nas nossas ações, em todo dia a dia. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, para essa noite abençoada de estudo, de aprendizado, e por todo sempre. Que assim seja. Então, gente, o tema central do mês de fevereiro é o livro Prazeres da Alma, né, do Hamed. Quem vai falar para a gente hoje é o Edgar, e o tema de hoje é sabedoria. O Edgar, pode vir, fica à vontade, viu? A palavra é sua. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Vamos ajeitar aqui. Isto. Vou segurar mesmo por enquanto, tá? Tá bom aqui? Ok. Então, mais uma vez, né, é um prazer, é uma oportunidade a gente estar novamente. Não. É o Sidney lá incomodando, tá vendo? Não tem jeito. Mas é um prazer novamente estar aqui, né, na terça-feira, para a gente poder conversar um pouco a respeito desse tema, né? Como a Mariana disse, o livro, né, a ser estudado é Os Prazeres da Alma, de Hamed. Também é a nossa base, né, do estudo da noite. Foi lá que a gente pegou, né, o conteúdo que nós vamos estar trazendo aqui. E espero que, assim como eu aprendi, né, um pouquinho mais, né, sobre a sabedoria, eu também consiga, né, passar para vocês, transmitir para vocês aquilo que a gente estudou. Uma coisa interessante, né, e primordial que eu aprendi nesse estudo, e que a gente vai ser a nossa linha central aqui na noite de hoje,
é saber diferenciar conhecimento de sabedoria, que às vezes a gente acha que são a mesma coisa, e não são. Quando a gente vem aqui, igual nós estamos vindo hoje, né, para assistir a palestra, né, aqui tem o tema da noite hoje, né, a sabedoria. O que nós estamos trazendo? Nós estamos trazendo conhecimento, informação. É isso que vocês vão receber nessa noite. Agora, vocês não vão sair daqui mais sábios. O objetivo não é que vocês saiam daqui, né, com a sabedoria ampliada, porque a sabedoria em si, ela vai depender de como você vai assimilar o conhecimento a qual nós vamos transmitir e aplicar na sua vida, no seu dia a dia. Então, entre conhecimento e sabedoria, existe, vamos dizer assim, uma maturação. É necessário que a gente absorva o conteúdo e aplique ele de acordo com as leis divinas, que nós vamos dizer que a sabedoria está relacionada muito com isto. Não tem como ser sábio sem conhecer as leis de Deus. Então, você pode ter conhecimento, você pode ser instruído, informado, mas sabedoria, ela tem que estar alinhada com esse princípio. Porque é aí sim que vem, né, a questão do sábio. Aí podemos dizer, você realmente é um sábio, quando você aprende a aplicar aquilo que você tem aprendido de acordo com as vontades de Deus. Quando isso está alinhado, aí sim nós estamos alcançando a sabedoria. Então, hoje, nós vamos ter, não só hoje, né, mas para todas as coisas que a gente aprende na vida, seja nos nossos estudos, na faculdade, num curso, isso tudo é informação. Agora, eu aplicar essa informação na minha vida é que vai dizer se eu estou sendo sábio ou não. Porque ser inteligente, até um ser mais trevoso pode ser. Porque o mal também é inteligente. Então, agora, é sábio? Já é diferente, né? Porque a sabedoria já vai ter esse alinhamento com as leis de Deus. E se as leis de Deus, nós sabemos que elas são perfeitas, não é mesmo? E são verdadeiras, então não tem como a gente desviar desse caminho. Então, quando nós estamos nessa aplicação da sabedoria em nossas vidas, nós estamos em linha com o ser divino. E é isso nós vamos basear o nosso estudo de hoje. Então, do conhecimento à sabedoria, a arte de transformar informação em propósito de vida. É algo mais profundo, é algo mais sensível, de sensibilidade, de percepção, a qual nós temos que avaliar todas as circunstâncias, todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes e colocar para nós. Eu quero um propósito de vida diferenciado? Eu quero um propósito de vida a qual eu possa me elevar acima do normal? Porque nós sabemos que nós estamos no mundo físico, no planeta Terra, que é um mundo de expiação e prova, em processo de regeneração, mas que, além disso, tem muito mais coisas. Tem os mundos felizes. Então, qual que é a minha proposta de vida? Qual o caminho que eu quero seguir? É difícil desassociar a vida presente aqui na Terra com essa imensidão que ainda nos espera.
é muito difícil a gente conseguir palpar esse além. A gente só imagina, a gente vislumbra, a gente deseja. Mas, se eu confio, se eu creio e acredito em Deus, e naquilo que a doutrina espírita principalmente nos traz, então eu preciso traçar um propósito de vida diferente. Às vezes, a recompensa que às vezes nós estamos esperando, uma situação melhor, coisa do tipo, não aconteça nessa encarnação. Mas você está preparando um caminho melhor para as suas futuras encarnações. Então, quando a gente fala propósito de vida, não é um propósito somente dessa vida, é um propósito da sua trajetória infinita. Então, são os caminhos infinitos que ainda nós vamos trilhar dentro da nossa busca pela perfeição, que todos nós estamos determinados a ela. Então, vamos entrar aqui diretamente num conceito que traz lá no livro. Hamed vai falar que ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo. Tá vendo? Eu estou achando que estou assim, nossa senhora, como está difícil ler aqui, esse negócio está meio embaçado. É lógico, eu estou sem óculos. Agora ficou melhor. Tá vendo, Stan? Às vezes você esquece também. Mas é isso. Chegou a idade, tem que usar, não tem jeito. Principalmente para essas coisas digitais. Então, ter sabedoria consiste em possuir uma leitura de mundo voltada para o senso íntimo. É você voltar para dentro de si. Então, é uma leitura de mundo pela sua visão. Aí que está a diferença quando a gente tem conhecimento, a bagagem. Né? A bagagem nos proporciona saber. Quanto mais eu procuro me informar, mais eu procuro conhecer, maior, com certeza, vai ser a minha capacidade de absorção e de entendimento das coisas. Por isso que é voltada para o senso íntimo, porque eu vou pegar tudo isso que eu estou aprendendo, tudo que eu tenho adquirido em mim, e vou fazer uma análise, como está aqui nessa imagem. Nós estamos vendo aqui um prisma. Então, você recebe um feixe de informações, de vários caminhos, desordenada, né? Não importa. Mas, a partir do momento que ele passa pelo seu entendimento, pelo seu senso crítico, pela sua intimidade, você vai direcionar aquilo. Então, você vai ter o quê? A sua posição, a sua opinião, o seu entendimento sobre aquilo. Que pode ser diferente do outro, de uma outra pessoa que está vendo por um outro ângulo. Por isso nós somos, né, tão diferentes. Então, é a capacidade de receber informação do meio externo ou interno. O externo, fora de nós, igual nós estamos aqui hoje. Estamos recebendo informação externa. Mas e a informação interna? Que essa é a grande diferença que nós vamos ver aqui sobre como a gente buscar e alcançar a sabedoria. E interagir com elas de forma original e autêntica. Então, eu vou trabalhar o externo com o meu interno e, nesse contexto, interagir com esses dois ambientes para mim direcionar e tomar as minhas posições, as minhas decisões e caminho que eu vou seguir. Qual é o sentido da vida que eu quero trabalhar? A sabedoria não está no que você memoriza. Isso é informação. Memorizar é informação. Mas na qualidade da sua percepção. É o como você vai aplicar
essa informação que você está recebendo? Aí sim vai dizer se você está com a sabedoria, alinhando a sua sabedoria, ampliando ou não. Como eu disse, a informação, ela pode ser utilizada para o bem como para o mal, mas somente os seres sábios direcionam ela para o bem. Okay? Então, nós temos duas dimensões. A dimensão horizontal, que é o conhecimento. Nós falamos que nós temos, né, duas asas, né? O conhecimento e a sabedoria. Só que o conhecimento, nós trabalhamos ele nesse nível horizontal. É o processo de entender e interpretar o mundo através da razão e da informação. Se eu compro um equipamento novo, um computador, uma geladeira, uma televisão, eu gosto de ir lá pegar e ver o manual. E ver lá no manual algumas informações que eu acho que vão ser úteis para me poder mexer naquele aparelho, que até então, de certa forma, eu desconheço. Tem coisas mais práticas e fáceis que a gente vai, né? Mas tem umas que a gente precisa ir lá e dar uma olhadinha no manual. Então, o que você está indo lá procurar lá? O conhecimento sobre aquele aparelho. E ele vai te dar, está lá no manual. É assim, assim, assado. Você fazer assim, assim, assado. Né? Para você fazer com que esse equipamento funcione. Ela é bem direta, como nós vamos ver aqui. Bem objetiva. Então, o acúmulo de dados, fatos, teorias e informações adquiridas por estudo, livros, cursos. Isso é o conhecimento. É o que nós vamos estar aprendendo. O foco do conhecimento é o que e o como. O que eu vou fazer com a informação? O que como eu vou aplicar a informação? Ela é mais objetiva e o desenvolvimento horizontal do intelecto. O insight. O conhecimento é a base necessária, mas é apenas a ferramenta, não a obra final. Então, ele é a base, que nós vamos ver, da sabedoria. É o conhecimento. Nós vamos adquiri-lo, igual nós vimos aqui, pelo estudo, pelo livro, pelos cursos, não importa. Tudo que é aprendizado, pelas palestras, é conhecimento que você está adquirindo. Então, isso vai formar uma base de entendimento para você. Uma base a qual você vai conseguir analisar determinadas coisas ou não. Um outro exemplo, né? Eu não sou mecânico, mas se o meu carro quebrar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá consertar? Eu não vou. Eu não sou mecânico, eu não tenho o conhecimento para aquilo, para consertar aquele automóvel. Então, vou ter que levar em quem estudou. É objetivo. Ele tem o conhecimento, não é sabedoria. Ele tem o conhecimento daquela máquina. É igual 2 mais 2 são 4. Então, ele tem o entendimento. Ele estudou o conhecimento, ali adquiriu e tem aquilo ali maleável na sua mente, sabe como é que funciona cada peça, onde encaixa cada coisa. E aí você vai lá, ele vai fazer a análise, vai avaliar, está com tal tipo de defeito. Né? Então, qual que tem que fazer? Tem que fazer isso, isso e isso para consertar. Ok. Então, é bem objetivo, é direcionado. A dimensão vertical, que é a sabedoria, que é essa que nós estamos procurando desvendar um pouco mais aqui hoje. A capacidade de usar o conhecimento com ética, bom senso e visão de longo prazo. Olha só, aí já passou para uma coisa mais profunda, para uma análise mais
subjetiva e transcendente. Por que transcendente? Porque a partir desse momento, eu vou vincular também isso tudo com as leis divinas, com a grande verdade universal, que, querendo ou não, tenhamos ou não conhecimento dela, ela vai atuar sobre nós da mesma forma. Não importa se eu acredito em Deus, se eu acredito nas leis dele, isso não vai fazer diferença nenhuma. Mas que você está inserido nela, você está. E não tem como você mudar, porque nós vamos ver que as leis de Deus são imutáveis. Então, qual o melhor caminho para mim? É entender essas leis, é procurar compreendê-las, para que eu possa, de certa forma, atuar com sabedoria nas minhas decisões, nos meus direcionamentos. Então, capacidade de usar o conhecimento com ética, com bom senso. É certo eu fazer isso ou não? A visão de longo prazo não é imediatismo. Igual eu dei o exemplo do automóvel, o cara vai consertar aquilo ali agora, pronto. Não é visão de longo prazo. Às vezes o próprio conserto dele, dependendo, pode voltar a dar defeito de novo. Então, quando a gente coloca uma visão de longo prazo, eu estou querendo alinhar uma coisa mais dinâmica e mais duradoura. Às vezes, o que eu vou plantar, igual eu falei, nós vamos plantar hoje, mas não vamos colher nessa encarnação. Às vezes nós vamos colher numa encarnação futura. Então, essa visão de longo prazo faz diferença enorme na nossa vida, na nossa conduta. Então, o que é? É a aplicação inteligente e prudente do saber. Prudente e inteligente do saber. Envolve o saber fazer e o saber viver. Então, não é só fazer, mas é como aplicar o que se sabe. Então, é diferente. Saber é simplesmente o mecânico que conserta o carro lá. Agora, saber, fazer e viver é mais profundo. Então, nós vamos estar trabalhando principalmente esse conceito aqui no nosso estudo. Então, responde ao porquê e ao quando. É quando eu começo a me questionar. Por que eu devo fazer determinada coisa ou outra? Por que eu devo tomar determinada atitude, essa ou aquela? Por que eu devo fazer o mal ou fazer o bem? Entende? Quando? Porque, às vezes, também nós temos que avaliar o momento. Preciso fazer um alerta a uma pessoa que está fazendo algo de errado. É o momento? Quando é o momento? Qual é o melhor momento para poder fazer isso? Então, quando eu vou analisar uma situação para que... Então, está vendo a visão de futuro? Quando eu vou fazer isso, e isso tende a gerar consequência. Então, é uma continuidade. Então, a natureza da sabedoria, ela é subjetiva e transcendente. Vem da reflexão, da experiência de vida e da conexão com o divino. Então, da reflexão que nós fazemos, igual nós estamos aqui hoje. Estão procurando saber mais informação sobre a sabedoria. Então, quando vocês chegarem em casa, lá no seus tempinhos, vocês vão fazer uma reflexão e analisar. Como é que isso realmente funciona? Como é que eu vou aplicar melhor a sabedoria na minha vida? Então, aí você começa a introspectar. Você começa a fazer essa reflexão e essa análise dentro de você. Com o quê?
com a experiência de vida que você já tem. Até o presente momento, nós já vivemos milhares de encarnação. E você é hoje o acúmulo de todas essas vivências. Todo o seu saber, todo o seu conhecimento, estão acumulados ao longo disso tudo. Tem coisas que estão no seu consciente e tem coisas que estão no inconsciente. Então, como conseguir acessar isso cada vez melhor? Nós vamos chegar lá. Então, quando eu coloco, e essa é a questão mais importante que eu vejo aqui, essa da conexão com o divino. Aí, para mim, é a grande diferença da sabedoria. É essa conexão com o divino. Porque a conexão com o divino me coloca numa trajetória de um caminho melhor, de um caminho, vamos dizer, de elevação. É o caminho ótimo? Claro que é. É o caminho a qual nós vamos procurar seguir? Depende de cada um. O que cada um deseja para a sua vida, para a sua conduta. Então, enquanto a criatura intelectualizada se desenvolve no sentido horizontal, eu estou somente adquirindo conhecimento. Não estou tratando da aplicação desse conhecimento, eu só estou adquirindo. Enquanto a criatura intelectualizada se desenvolve no sentido horizontal, a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. É quando eu vou me procurar conectar com as esferas mais elevadas, com a vontade de Deus, com aquilo que Deus espera que nós fazemos, com os amigos espirituais que também estão para nos ajudar e nos auxiliar. Então, eu estou transcendendo, eu estou passando do simplesmente daqui da Terra e me conectando com outras esferas, com o plano espiritual, com o ser divino, com os amigos espirituais. Então, eu estou passando além. Essa é a transcendência. E, para mim, essa é a grande diferenciação da sabedoria, porque ela alinha todos os nossos comportamentos e atitudes. Porque o sábio, quando ele vai agir ou tomar determinadas decisões, ou falar algo para alguém, ele está justamente pensando nisso. Lembremos de Jesus, que veio numa época ainda na qual nós tínhamos pouco conhecimento, pouca informação, principalmente do plano espiritual, dessa transcendência das leis de Deus, aonde nós ainda éramos mais brutos, prevalecia a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus vai lá e fala que a gente tem que amar o nosso próximo. Imagine só como que é para aqueles seres, naquele instante, você está numa convivência natural da sociedade. A lei de Talião naquela época era uma coisa não é normal. Você fez uma coisa errada, você vai pagar na mesma moeda. Era a coisa mais normal, habitual. De repente vem um indivíduo e fala o contrário daquilo. É como alguém viesse hoje e falasse uma coisa contrária à nossa lei, que é a coisa habitual para nós. Então aquilo começa a mexer com a sociedade, começa a mexer com as pessoas. Só que aí ele está alinhado com a sabedoria divina. Ele sabia das leis, ele conhecia as leis, nós que não conhecíamos. E ele tinha um papel fundamental, que era elevar a gente a novos patamares de conhecimento, para que a nossa sabedoria também se ampliasse. E hoje, alguém tem dúvida? Que é melhor você amar do que você odiar? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Creio que tem pessoas que ainda têm, que tem gente que escolhe ainda odiar do que amar, mas aqueles que
compreenderam o Cristo, já não querem isso mais. Então, ele veio mudar a perspectiva, veio quebrar com aquela situação, veio trazer um conhecimento novo, a qual cada um de nós teve que pegar aquela informação e decidir, sigo ou não sigo, vou ou não vou. Porque aí você está procurando se alinhar com essa lei divina. Para a gente exemplificar um pouco, a teoria e a prática, a metáfora do tomate. Conhecimento. Saber que o tomate é uma fruta. Não é? Todo mundo sabia que o tomate é uma fruta? Tem gente que não sabe, tem gente que tomate é legume. Por quê? Porque é natural, né? Porque a gente não usa o quê? Tomate na salada de fruta. Então, isso é sabedoria. Você sabe que o tomate, né, não se deve colocar numa salada de frutas, mesmo ele sendo uma fruta. Aí você está fazendo a prática da sabedoria. Porque se fosse só pelo conhecimento, você pegava o tomate, picava junto e jogava lá. Eu nunca comi tomate na salada de frutas. Eu nunca comi. Já comi puro. Adoro comer com salzinho. Ah, delícia. Adoro, dar umas mordidas. Mas isso. Um outro exemplo. Um caso de negócio. Um gestor instruído sabe que cortar custos com demissões melhora o lucro imediato da empresa. Então, o foco está no número. Né? E foi ele, ó, se eu cortar aqui, vai sobrar mais aqui. Agora, o gestor sábio, o que ele faz? Ele analisa. Ele sabe que, às vezes, aquela demissão vai gerar problema e dificuldade para a família. Então, o que ele pensa? Não. Por mais que ele, de certa forma, vai gastar mais momentaneamente, ele espera o retorno no futuro. Visão de longo prazo. Buscar requalificar a equipe para um bem-estar sustentável, entendendo os impactos humanos e futuros. Então, em vez dele simplesmente demitir, ele prefere qualificar ou criar um plano estratégico, a qual, mesmo que a empresa, naquele instante, ela ainda venha a perder mais, mas futuramente ela vai arrecadar mais. Então, é um planejamento futuro que ele está fazendo. Então, é só uma visão mais ampliada do que simplesmente cortar. Esse é o caminho mais fácil de se fazer. Então, a gente consegue ver a diferença da aplicação nesse sentido. Então, nós temos o topo da escala do saber. O conhecimento, como nós falamos, é a base. E a sabedoria é o topo. Então, na base, nós temos o quê? Os dados, as informações, o estudo, né? A instrução, é o conhecimento. E a sabedoria, acima, vai ser a nossa leitura de mundo. É pegar tudo isso que nós está na nossa base e conseguir assimilar o que essas informações vão trazer para nós, para que a minha aplicação esteja em linha com a sabedoria divina. O conhecimento ele é fundamental para tomar decisões e resolver problemas. Rapidinho você faz, igual foi ali, né? É para cortar custo, demite. Não é? Então, você resolve problemas mais rapidamente. A sabedoria, né, é essa capacidade de receber a informação do meio e interagir com ela e com originalidade e senso íntimo. A gente saber como aplicar, o melhor momento de aplicar, quando aplicar. Aí nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos ter que colocar a cabeça para pensar, não é simplesmente agir. Nós vamos ter que pensar. Então, o saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas. Às vezes a gente já vimos, né?
não sei se vocês já conseguiram conversar com a pessoa que ela quer parecer inteligente, e ela é, realmente, ou quer conversar sobre determinadas coisas de forma técnica, né? A gente vê isso muito, né? Até na televisão mesmo, não precisa ser pessoalmente, não. Mas de que adianta? Se eu chegasse aqui e conversasse com vocês, falasse um bocado de coisa sobre sabedoria, mas vocês não entendessem nada, o que teve de acrescentar nisso? O que teve de bom para vocês? O que vocês aprenderam com isso? Nada. Então, às vezes, é necessário que aquele que tem a inteligência, ele fale de forma simples, para aqueles que precisam compreender e entender. Então, o sábio faz isso. Ele simplifica, deixa a coisa mais clara, mais palpável, porque ele não está avaliando a sua inteligência, ele quer falar de uma forma para que todos compreendam. Porque se chega aqui, começa a falar de forma técnica, onde ninguém entende nada, não serviu de nada a minha fala. Não teve aqui uma troca de experiência, não teve aqui uma informação a ser passada. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso. A fonte do conhecimento original. As escolas do mundo não formam sábios. E olha que a gente achava que formava. O diploma vem das experiências do cotidiano e desse mergulho interior. Porque é no dia a dia, nessa aplicação, que nós vamos poder formar-nos melhor nessa sabedoria. O reino interior. Os grandes pioneiros sapienciais, que são sábios da antiguidade, ensinam que o mundo a ser desvendado está no âmago da criatura. Então, Deus de lá de trás já fala, o mundo a ser desvendado está no seu interior. Agora vocês vão compreender por que disso. Tudo o que há em nós é sagrado. O divino está no humano. Por quê? Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, nós temos informações, conhecimentos, coisas que Deus implantou em nós desde quando nós fomos criados. E o reino de Deus está dentro de vós. Então, como que é essa ligação? Como é que isso vai funcionar no nosso dia a dia? Aonde que isso está exatamente? Deus colocou isso tudo dentro de mim. Ok. No âmago da criatura. Lá no meu coração, na minha mente, aonde? Onde vocês acham que Ele tem colocado isso? É na nossa consciência. O livro dos Espíritos já nos traz essa resposta. A lei de Deus não está na nossa consciência. Por isso que esse âmago interior que cada um de nós traz, que está ali na sua intimidade, guardadinho, na sua consciência, ela está ligada diretamente ao divino. Por isso, o divino está em nós. Nós somos criação dele. E Deus, do início, ele depositou em nós toda a informação que a gente precisa saber. Então, por isso que os sábios falavam, tem que procurar dentro de vós. Porque essa fala foi de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente tem procurado o reino fora. Mas está dentro de nós por causa disso.
Porque as suas leis estão na nossa consciência. É intrínseco a nós. Então, quando desprezamos nossa fonte de sabedoria interior, que é essa consciência, rejeitamos nossa realidade. Pois as leis de Deus, elas estão escritas na nossa consciência. Por que rejeitamos? Porque nós estamos tirando isso da equação. Então, a grande informação que eu tenho dentro de mim, e que é ela que vai fazer eu assimilar as coisas, para que a minha sabedoria possa atuar, eu estou descartando. Se eu não tenho a análise interior, a consciência disso, vai ser isso aqui que nós vamos falar agora. Porque aqui a expressão consciência tem a mesma significação de espírito. Pois, se as leis divinas estivessem simplesmente na consciência, na área consciencial do ego, nas sensações, nas percepções, nas nossas emoções, que são coisas mais palpáveis que a gente consegue perceber, não teríamos maiores dificuldades em compreender ou aplicá-las. Se as leis divinas estivessem mais palpável para nós, mais fácil da gente compreender e assimilá-las, como a gente tem, muitas vezes com os nossos sentimentos, nós estamos com raiva com o indivíduo, por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Então, se isso fosse mais palpável, todos nós teríamos a lei de Deus mais clara. Então, quando a gente ignora esse potencial, o nosso campo de visão existencial fica obscuro, fica distorcido. Então, aí eu vou tomar decisões não alinhadas com essa sabedoria divina. Aí eu vou fazer qualquer coisa. Mas se eu estou procurando agir de forma sábia, não tem como. Ela tem que estar alinhada com a sabedoria divina. Tem que estar alinhada com as leis de Deus. Então, esse mundo silencioso que a gente traz em nós. A palavra educar, ela vem do latim, que significa tirar de dentro, fazer brotar. Então, você vai ter que tirar de dentro de si, jogar para fora. O conhecimento do sábio provém da introspecção. É quando ele volta para dentro de si, faz as suas análises. É no silêncio que enlaçamos o santuário da sabedoria. Nós vamos buscar na nossa consciência essas respostas. Precisamos dedicar tempo à meditação. Santo Agostinho, na lição 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o meio mais prático e eficaz de o homem se melhorar nessa vida? Olha só a pergunta. O meio mais prático e eficaz que o homem tem para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. Santo Agostinho é que responde: um velho sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. De novo, a introspecção. E lá ele vai descrever um texto ainda, falando como que foi essa jornada dele, de como ele conseguiu atingir a sabedoria, as análises que ele fazia, todo dia na hora de dormir, verificava seus atos, se não fez nada mal a ninguém,
se ele não prejudicou ninguém, se ele fez alguma coisa errada. Então, todos os dias ele fazia esse exercício. Se ele não feriu a lei de Deus, se ele não feriu o próximo, se não feriu a si mesmo. Está lá o roteiro. Está lá. Dizendo para nós, um sábio, há muito tempo. Nós estamos trazendo aqui a mesma coisa, uma outra roupagem. Mas o conteúdo, o símbolo, aquilo que precisa ser aplicado, entendido é o mesmo. É o conhecimento de si mesmo, que naturalmente tem a ver com a nossa consciência. Naturalmente tem a ver com as leis de Deus que estão na nossa consciência. Então é preciso meditação para ouvir essa voz da consciência. É quando realmente eu vou analisar. É quando realmente eu vou pegar igual nós estamos na casa espírita, e aqui a gente recebe muita conduta de alinhamento moral, e a gente vai tentar colocar isso na nossa vida. É para ter mais paciência? Como? É para perdoar? Como? É para me melhorar? Como? Então, são nessas reflexões, nessas análises, que se eu quero, que é o ponto fundamental, se eu quero isso para mim, é onde eu vou precisar trabalhar. Eu vou ter que voltar para dentro. Eu vou ter que me questionar. Eu vou ter que me avaliar. Eu sou o mesmo, desde quando eu conheci a doutrina espírita. Eu sou o mesmo de há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu mudei alguma coisa, de alguma coisa que eu acho que em mim era ruim. Eu tentei mudar, eu mudei. Então, nós temos que fazer essas análises. E assim que a gente vai se transformando. Então, o olho interior nos permite ver o fundo, e não apenas a superfície das coisas. Então, nós vamos ter que aprofundar mesmo, nós vamos ter que esmiuçar, vamos ter que nos conhecer. Tem gente que não quer se conhecer, porque fala assim, não, eu sou assim, sou assado, não gosto disso, não sei o quê. Mas é necessário. Se a gente quer evoluir, é necessário. Então, educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio de força ou pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. É aquele velho ditado, né? Eu vou te dar o peixe hoje, para matar sua fome, mas vou matar só hoje. Mas amanhã eu vou te dar a vara de pescar. Você vai aprender a pescar. Assim você vai matar sua fome todos os dias. Então é ensinar o outro, é mostrar para o outro a sua capacidade, a sua potencialidade. Você tem condição, e aí você vai desenvolver. A ilusão da cultura e da instrução. Não devemos confundir instrução com sabedoria. É o que nós temos visto aqui durante o nosso estudo. Nem sempre indivíduos requintados e letrados possuem discernimento. Às vezes faz muita coisa errada, muita mesmo. Muitos dos homens mais sábios do mundo sequer escreveram um livro. Jesus escreveu algum livro? A escola do mundo não forma sábios. A vida, sim. Porque é nessa aplicação, naquele prisma que nós vimos lá atrás, quando essa informação passa por mim, eu vou alinhar essa informação com aquilo que Deus espera de nós, e aí sim eu aplico. Porque se as minhas ações estiverem alinhadas com aquilo que Deus espera de nós, pode ter certeza que eu não vou estar fazendo coisa errada. Então, o erudito, que é alguém com conhecimento vasto, profundo e variado. Todo mundo conhece um, né? O sabichão. Todo mundo tem aquele, né? Aquele cara que, nossa, até tá aí o sangue, né? De tão inteligente que ele é, tanto conhecimento, ele sabe tudo. Até o que ele não sabe, ele sabe. Né? Todo mundo tem um desses na família, de amigo, de qualquer forma nós temos.
Então, ele vê a superfície, tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Gasta muitas palavras, mas diz pouco. Enrola, 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 enrola. Às vezes fala tanto que você já até perdeu o fio da meada, você não está nem entendendo mais sobre o que ele está falando. Pode ostentar um ar de superioridade intelectual. E o sábio? Ele observa com profundidade. Fala pouco em poucas palavras. É conciso, é direto. Não enrola. Reconhece com humildade as muitas coisas que ignora. Ou seja, ele é entendedor de que ele não sabe tudo. E aquilo que ele não sabe, ele deixa. Ele não vai dar opinião sobre aquilo. Ele reconhece, ele aceita também a sua limitação. Então, não distinguir a instrução de sabedoria é como não diferenciar diamantes de contas de vidro. Que é as miçangas, né, que tentam imitar o diamante, né? Aquelas bolinhas brilhantes igual está ali, né? Diamante é diamante, né, gente? Pedrinha de vidro, de plástico, né, é outra. Então, se não saber diferenciar, a gente também não saber diferenciar isso. O ser instruído e o ser sábio. Que a gente precisa também, no nosso dia a dia, lidar com isso. Então, quem mais conhece, menos alarde faz. É mais conciso, não quer aparecer. Então, desconfiem quando a pessoa está fazendo a coisa, está querendo aparecer demais, né, quer estar em destaque. O sábio procura o outro caminho. Quem pouco conhece, quem mais conhece, menos alarde faz. Não fica na miúda, fica tranquilo. Quem pouco conhece faz muito estardalhaço, quer fazer barulho, quer mostrar, quer aparecer. Então, aí nós vamos saber identificar também. Porque, às vezes, nós podemos também estar sendo enganados, então a gente precisa saber diferenciar isso. A humildade é o alicerce do sábio. O orgulho inibe a compreensão. Muito orgulho, muita vaidade. Então, isso acaba apagando aquilo que de bom a pessoa tem. Só é possível aprender quando se reconhece o que não se sabe. Então, você vai aceitar. Eu não sei, vou procurar aprender. Não vou opinar, não vou dar uma de sabichão e querer ter a resposta para tudo. O sábio tem plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto. Ele não presume saber tudo. Por que será? Porque ele entra nesse paradoxo. Quanto mais se sabe, mais se reconhece a vastidão do que se ignora. O conhecimento do limite permite a expansão. É aquela também velha frase de Sócrates lá, que muitos dizem que não é de Sócrates. Eu não sei se é verdade, se não é. Eu pesquisei, uns falam que sim, outros falam que não, então fico na dúvida também. Só sei que nada sei. Por quê? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente compreende, a gente vai descobrir que menos a gente sabe, porque tem muito mais coisa para aprender. Nós estamos numa dinâmica de terra. Só de terra, hein? Estou falando da terra. Só que dentro da dinâmica da terra, aí nós já temos o conceito também do plano espiritual. É algo mais. A Terra está em progressão para mundos superiores, felizes. E fora da Terra, quantos mundos existem? Quantas galáxias? Quantos seres? Então tem muita coisa ainda para a gente aprender e compreender. Aí no dia que a informação chegar,
Não sei se vou estar encarnado ainda, creio que não. Não sei quando que isso vai acontecer, se vai, como vai, nós não sabemos de nada. Que realmente a nossa ciência descobrir que existem seres em outros planetas. Eu estava até conversando com a minha esposa outro dia sobre essa situação. Como será o nosso comportamento? Porque a gente quer o quê hoje? Né? Nós temos aí algumas nações, alguns cientistas, Elon Musk, que quer ir lá habitar Marte. Pô, você vai querer habitar um planeta, você nem sabe o que tem lá. Mas eu falei, ó, eu acho que ele quer ir lá e habitar, ou fazer alguma coisa fora da Terra, em algum outro planeta, sei lá o que for, porque nós não conseguimos captar nada de lá, acha que está vazio, acha que não tem nada lá. Mas se descobrir e ver lá que tem alguma coisa, a ideia vai ser a mesma? Eu falei com ela que não. Ela falou que sim, que ela acha que nós vamos tentar invadir o outro planeta. Falei, não vai, não é possível. Como é que você vai querer invadir? Você não tá cuidando nem do seu planeta, você vai querer invadir um outro planeta? Não tem, né? Então, aí nós vamos descobrir, né, como é que nós vamos relacionar com isso. Né? Igual eu falei, na minha visão, aí nós vamos ficar quietos, vai parar com esse negócio de querer coisa lá fora. Aí nós vamos querer descobrir, entender, trocar experiências dependendo, né? Mas a nossa visão de mundo vai mudar totalmente. Né? Vai mudar totalmente. Isso aí não há dúvida. Vai ser uma nova era. Né? De que isso realmente foi desvendado. Então, a conexão com o fluxo da vida. Esse relógio está doido, hein? Está doido. Cadê a Silvia? Ô, Silvia, você está assistindo nós aí de Brasília? Ela falava que o relógio é doido. Tem 5 minutos, gente, pelo amor de Deus. Então, conexão com o fluxo da vida. O universo, ele opera em ciclos, gente. A marés, fase da lua, as estações, nós nascer, viver, morrer. Nós vivemos em constantes ciclos. Nós repetimos isso. A Terra roda todo dia, 24 horas, vivemos em ciclos. Sabedoria está em notar a sutileza desse mecanismo, de como é que essas coisas funcionam, e eu procurar me interagir com elas. Tudo se encadeia harmonicamente, do átomo ao arcanjo. O imprudente, às vezes, ele não vai aceitar isso. Ou aquele que não conhece, não sabe, ou não quer aceitar, tem como a gente questionar a morte? Não tem. É ruim quando a gente perde um ente querido? É lógico que é. Mas vai mudar? Não vai mudar. É uma das leis divinas. Então, qual que é o melhor para mim? É eu procurar me adaptar, a entender, a compreender. Se a gente entende que isso é um ciclo natural da vida, que não está perdido, que não há esse desligamento, né, que nós vamos manter essas relações, vamos reencontrar de novo, você explica, entende. Vai ser mais suave esse processo. Nós vamos passar com mais tranquilidade, sem tanto sofrimento, sem desespero. Então, essa questão, não adianta eu querer brigar, porque vai causar isso aí, desgaste, inútil, agitação, e não vai resolver. Então, o sábio, ele entra em sintonia com a natureza, economizando energia e agindo no tempo certo. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Então, tudo o que está na natureza, todas as coisas que nos circulam, nesses mecanismos, né, de fases, isso tudo está na lei de Deus. É criação dele. Então, nós temos que nos sintonizar com esses processos. Porque as leis humanas é diferente das leis divinas. Leis humanas são transitórias, são imperfeitas, mudam conforme o tempo, o local,
os interesses sociais, né, elitistas. Essas são as leis humanas. Agora, as leis divinas, elas são eternas, perfeitas, imutáveis, estão na nossa consciência. Deus não proíbe numa época o que prescreveu em outra. A contradição está na lei dos homens, não na ordem universal. Então, nós vemos essa mudança nas nossas leis, às vezes no mesmo país, às vezes país diferente, o que é válido aqui não é válido em outro, né? O que é válido em outro não é válido aqui e vice-versa. Então, essas são mutáveis, transitórias. E o que vai causar entrave à sabedoria? Tem muitas coisas que causam esses entraves da gente nessa busca do nosso saber. Uma delas são as regras sociais rígidas. Confundir hábitos de uma época com leis morais. Porque, às vezes, a gente pega determinados conceitos, ou próprias leis, né, de certa forma, costumes, e acha que aquilo é uma verdade divina. Não é? Antigamente, era a coisa mais natural você disputar um duelo. Você questionar o outro e chamar. Vamos duelar por uma discordância. Você matava o outro, seu corpo ficava lá e não acontecia nada com você. Era a coisa mais natural do mundo. Mas é de acordo com a lei de Deus? Não é. Então, a coisa não é aquelas... Mesmo que ela seja natural, aos olhos da sociedade, não quer dizer, às vezes, que ela é de acordo com a lei de Deus. Então, o sábio vai saber fazer essa diferenciação. Fundamentalismo. Religiões e modelos rigorosos que sufocam o pensamento. Quantas existem? Que pressionam, que castigam, que punem por você pensar diferente. Pelo simples fato, às vezes, de você querer pensar diferente. Então, isso acaba ali causando entrave à sabedoria. Cristalização mental. Manter a mente fechada para novas informações. Ah, não, já sei tudo. Não preciso aprender mais nada. Não quero saber mais nada. Então, isso são entraves que vão causando para esse aprendizado. Então, os procedimentos e hábitos de uma era frequentemente se disfarçam de ordens divinas ao longo dos séculos. O sábio discerne essa diferença. A gente vê isso bem claro com Jesus. Com Jesus a gente vê isso bem claro. Porque Jesus quebrou muitas regras da sociedade daquela época. Muitos costumes, muitos dogmas, né? Ele criticou e atacou, e mostrando justamente esse alinhamento com a lei de Deus. Porque ali as coisas estavam totalmente equivocadas. Então, o perfil do sábio. Estamos finalizando. Dá 5 minutos. O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade de ponderar as ideias, equilibrando essas 4 virtudes. Olha só. A precisão dos cientistas. Por que a precisão dos cientistas? O cientista, o que ele faz? Ele pega, analisa, compara, pesquisa, fuça lá o que tem que fuçar, antes de fazer qualquer julgamento ou aplicação. Ele faz isso tudo. Então, ele é um método científico, que, inclusive, foi o que Kardec fez com a doutrina espírita, né? Antes dele pensar em divulgar qualquer coisa, uma das primeiras coisas dele foi a pesquisa. Ele foi lá analisar, comparar, é isso mesmo, deixa eu ver isso aqui, cutuca daqui, cutuca dali, pergunta dali, pesquisa daqui, pesquisa dali, até realmente você conseguir uma consistência. Essa é a precisão do cientista. A sensibilidade dos poetas e a naturalidade das crianças. Ser sensível, né, às intuições, às informações que vêm do plano espiritual, às coisas mais sutis. A naturalidade das crianças que lidam, né, vamos falar que é a naturalidade mesmo. Às vezes falam uma coisa tão direta, né, que é óbvia e é verdadeira, que nos chocam.
nos chocam, porque não é o costume, às vezes, a gente encarar a verdade. A generosidade dos benfeitores, ser bom, ser generoso, ser compreensivo, ser paciente. O bom senso dos filósofos, que é o discernir realmente. Qual o caminho? É bom ou mal? É certo ou errado? Então, essas virtudes vão nos ajudar a formar a nossa sabedoria. Ele é soberano dos seus atos, o sábio, mas reconhece que é prisioneiro dos seus efeitos. Lei de causa e efeito. Então, ele sabe, quando eu agir, eu sou responsável. Eu sou o senhor das minhas atitudes e eu vou encarar as consequências delas. Não adianta querer jogar a culpa no outro. Não adianta. A prática e o fim da repetição. Nós frequentemente repetimos os mesmos erros, presos em ciclos de equívocos. Nós não falamos lá que nós vivemos em ciclos? Mas, às vezes, nós vivemos em ciclos reencarnatórios, ficamos num ponto ali, remoendo, porque não perdoamos, porque não aceitamos, isso ou aquilo, e estamos perdendo tempo. É um ciclo de repetição. O sábio aprende a lição na primeira vez, porque ele já vai aplicar isso numa evolução mais consciente. Ele já viu que aquilo deu errado. Ele transforma a experiência em consciência. A dor ou o erro são vistos apenas como dados para ajuste de rota, não como falhas de caráter. Não que ele não pode errar. Ele também sabe que, como ele também não tem toda a informação, ele pode errar. Mas ele não fica preso àquele erro. Ele aceita, sabe que errou e trabalha por melhorar-se. Não fica ali preso à culpa, naquela situação. Os 4 pilares da sabedoria para a gente estar finalizando. Então, a interiorização, que é essa busca de respostas no silêncio, na leitura íntima, na meditação, é que nós vamos buscar essa interiorização. Humildade, reconhecer a ignorância para permitir o aprendizado. Eu não sei tudo e eu aceito novas informações. Sintonia, alinhar-se às leis naturais e divinas. Fundamental. Eu vejo isso aqui como o pilar primordial. Simplicidade, agir com essência, sem ruído da vaidade. Então, não vou fazer estardalhaço, não vou aparecer. Quer fazer o bem? Dê a mão com a mão direita, sem que a esquerda saiba o que deu, não é? Essa lição. Então, vou fazer o bem, sem esperar quem, sem esperar recompensa. Então, é isso. Aqui era só um resumo, mas é tudo que eu falei. Tudo que está aqui é o que nós falamos. Era só um infográfico, que era um resumo de tudo que nós trazemos aqui hoje. Só vou falar essa frase, a primeira que está aqui, ó. A sabedoria não é acúmulo de informações, mas uma leitura de mundo profunda, baseada no autoconhecimento e na sintonia com as leis naturais. Esse é o resumo do nosso estudo. Quando a gente alinha o conhecimento com o nosso autoconhecimento, com as leis divinas, nós vamos estar em via de estar compreendendo e ampliando a nossa sabedoria. Muito obrigado, pessoal. Oi, Edgar, a gente que agradece, viu? Jesus te abençoe muito por ter preparado esse estudo para a gente com tanto carinho e por ajudar a desenvolver a sabedoria em nós, que a gente precisa muito, né? Obrigada.
Gente, quem vai falar para a gente na semana que vem é o Wagner Macedo, e o tema da semana que vem é coragem. Então, vou fazer a prece para a gente finalizar com nossos amigos que estão online. Na sequência, eu dou os recados. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, é com muita gratidão que nós chegamos ao fim de mais uma reunião pública, de mais uma oportunidade de aprendizado, de estudo, e nós pedimos ao nosso Mestre Jesus que abençoe o nosso irmão que preparou com tanto carinho o estudo da noite, e que nós possamos, Mestre, desenvolver a sabedoria em nós, com tudo que nós temos a oportunidade de aprender, de conhecer, de internalizar, e que a gente possa seguir aí, né? Com bondade, com ética e alinhados com as leis divinas. Esteja conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, hoje e sempre, que assim seja.